Povo, tudo bem com vocês? Cá estamos nós mais uma vez para o episódio 8 do Você na Sua Agenda. Isso! Vamos conversar com o mestre Marcos Fares Júnior. Fala, Cris, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Luciane Mina, seja muito bem-vinda, como sempre. Vamos conversar com o nosso amigo Marcão sobre escola ativa. Isso, gente, precisamos conversar. Olha ele chegando aí. Vamos chamá-lo para dividir. Muito bom te ver. Estamos juntos aqui mais uma vez. Mestre Marcão chegando na área. E aí, Tudo bem, grande Marcão? professor, Como é que tudo bem? você está, meu amigo? Melhor agora te vendo. Cara, Que que satisfação da poder te reencontrar, né? mesma forma, a gente conversou tanto na pandemia, fizemos grandes lives, dividimos muita coisa bacana. Você não aparece mais em campos, não vem dar o ar da graça aqui com o Cultivar. Eu quero convidar você para levar o Cultivar aqui para São João da Barra, onde eu estou, para a gente trazer aqui para a garotada, conhecer esse trabalho sensacional. Cara, vamos lá. Estamos, aos pouquinhos estamos chegando mais longe, né? Oh, que bom, que bom. Bom saber disso. Ó, a Pâmela está deixando boa noite, Marcão, aqui para nós. Obrigado, Pâmela, por você Grande estar presente. professor Pamela. A Pamela foi minha colega de graduação, uma excelente Que bacana, professora. que bacana. Irmão, olha só, aqui nós temos alunos de educação física, profissionais, colegas da área, e temos também o povo em geral, né? Até acabei de receber aqui uma grande amiga psicóloga, e a gente vai conversar sobre um tema assim que é dor de muita gente, né? A gente está aí falando de um país que tem 84% de adolescentes no sedentarismo, né, com comportamento sedentário. Desse número, segundo a OMS, a gente tem 89% são meninas e 75%, 78% são os meninos. Acho que aquela peladinha salva a garota, dos garotos, salva por causa da peladinha. Mas as meninas estão cada vez mais sedentárias. E aí, quando você traz para mim, você me brindou, né, não só a mim, mas a todos nós, com duas postagens em seguida. Você falou do corpo esquecido e logo em seguida você trouxe a escola ativa. Aí eu não resisti em trazer você para cá para dividir os detalhes dessas situações com a gente. Mas antes de tudo, irmão, eu queria que você se apresentasse, porque tem pessoas que não têm a sorte que eu tenho de te conhecer. E aí, quem é o mestre Marcão, por favor? Bom, primeiro assim, professor Ângelo, é uma alegria enorme estar aqui contigo, né, cara? Para poder aí fazer um bate-papo, uma conversa, né, para esse desafio hercúleo, porque, cara, não vai ser fácil de falar em uma hora sobre isso daí. Com certeza, é verdade. Mas quem sabe a gente provocar, né, as pessoas a ter essa curiosidade de se aprofundar um pouquinho mais nessa discussão, né? Eu sou o professor Marcos, o pessoal também me chama de professor Marcão, né? Eu brinco que Marquinhos não combina com a estrutura, né? Sou profissional de educação física, sou mestre em educação, atualmente já trabalhei já muito tempo na educação básica, né? Trabalhei mais de 15 anos também no ensino superior. Atualmente, eu ajudo aqui a coordenar um projeto social, né, de esporte educacional aqui no Projeto Evoluir, na cidade de Aragua do Sul, para 1.500 crianças. Também trabalho na Guarani Esportes como coordenador pedagógico do programa Cultivar, né, que há 2 décadas já que nós trabalhamos com esporte educacional e também nos últimos 3 anos, né, a gente já vem estudando, pesquisando, né, sobre essa importância de uma escola ativa, sobre a importância de uma infância ativa, né, e começando também a desenvolver projetos nesse sentido, né. Então aí que começam essas provocações, né, porque não é uma questão somente da educação física em si, né, mas é um tema muito amplo, muito complexo, e a educação física ela tem um papel muito importante nesse processo, né? Então, que a gente vai chegar lá nessa discussão. Perfeito, meu mestre. Então, a primeira pergunta para a gente aquecer de fato essa conversa aí é por que o corpo foi esquecido na escola, Marcão? Onde é Cara,
que a gente errou. Esse é um problema que existe há uns 400 anos, mais ou menos, Verdade, até hoje. verdade. Bom, eu acho que assim, né, a educação física, quando começou a surgir as teorias críticas de currículo, né, na década de 80, que começou o pessoal a olhar com um olhar um pouco diferente para a educação física, né? Então, sobre outras possibilidades, outras potencialidades, né? Isso dentro da nossa área, né? Mas na educação como um todo, sempre houve isso que a gente chama de dicotomia, né? Tipo, os professores da sala de aula, né, matemática, português, eles trabalham com a mente, né? E a educação física trabalha com o corpo. Então, isso sempre existiu, né? Apesar de que hoje assim, tem profundas evidências aí do quanto que é importante o corpo, né, o movimento, a atividade física para a aprendizagem, para a alfabetização, para o desenvolvimento cognitivo, ainda tem essa visão, né, de que o movimento ou a prática desportiva, a prática de atividade física é algo exclusivo da educação física, né? Então, e que às vezes na própria educação física a gente não aproveita isso, né? A gente não valoriza isso, sabe? Então, e o desafio acho que no primeiro momento, quando a gente pensa nesse corpo esquecido na escola, né, é pensar de que o movimento não é algo exclusivo da educação física, sabe? Por que a gente não pode, né, trabalhar outras possibilidades, outras potencialidades do movimento na educação infantil? Por que a gente não pode ensinar matemática através do movimento? A gente não pode ensinar ciências através do movimento, né? Porque tem que ser naquela, como diz o João Batista Freire, naquela prisão de um por um. E essa preocupação, assim, eu acho que na educação física isso está mais presente desde a década de 80, mas na educação tem um livro muito antigo chamado de Cuidado Escola, né? Que são vários autores, o Paulo Freire foi um dos caras que ajudou a organizar esse livro, né? Eu acho que tem a primeira provocação assim que fala sobre isso, né? Que a gente fica aprendendo um corpo pulsante, que é a criança naquela carteira, ela fica arrastando os pés no chão, né? Prendendo vontades, prendendo intestino por horas e horas, sabe? Bem pesado o texto, né? Mas é uma provocação muito bacana, mostrando que a escola, ela tem que trabalhar mais as experiências, mais a vida, não apenas o conteúdo específico, sabe? Então tem essa discussão já, desde a década de 80 começa assim, na educação em geral, de uma maneira tímida, e na educação física está mais presente, né? Mestre, mas olha só, bom, isso aí realmente, você falou, essa crítica é antiga, mas eu acredito, assim como várias outras críticas que a gente recebe na educação como um todo, né? Essa nos atinge especialmente porque é a nossa área de atuação, o corpo é a nossa área de atuação, mas o que eu percebo é assim, a grande interrogação que fica dos nossos colegas aí, não na educação física, na educação como um todo, é como é que eu faço isso, né? Porque esse é o grande problema. Assim, todo mundo, a pessoa, você precisa movimentar na aula de matemática. Mas não se tem uma sugestão do como. É só a crítica do que está. Né? Mas outro dia eu li uma crítica bastante interessante, que foi o seguinte: gente, falaram que a gente não pode mais ensinar tabuada. Foi até um professor de matemática que escreveu isso. Falaram que a gente não pode ensinar mais tabuada para as crianças. Aí não disseram que a gente bota no lugar da tabuada. Então, o que aconteceu com a molecada? Eles só sabem fazer conta na calculadora do celular. Calculadora, né? Não, e essa preocupação está muito recente agora, porque todos esses documentos que nós temos de referência que mostra, né, o impacto da inatividade física, vem em concordância até com um documento da Unesco, que foi lançado agora, essa semana passada, né, mostrando que esse avanço do digital da educação não foi algo tão benéfico assim. Ele traz alguns resultados muito interessantes, né, mas só que também traz outros prejuízos. Né, e o excesso de exposição a telas é o principal deles. Né, mas assim, para a gente ficar no nosso campo aqui de discussão, né, cara, eu vou trazer aqui um autor, cara, tá, chamado de Rainer Hildebrandt Streeman. Tá? Depois você deixa nos comentários da nossa live, por favor. Tá? Isso, eu vou deixar
lá, porque assim, ó, o Reiner, tá, dentro das abordagens pedagógicas da educação física, ou como o Marcos Neira chama das teorias de currículo da educação física, né, ele é um dos clássicos. Ele é um cara que se discute sobre aquela concepção de aulas abertas, a experiência, sabe? Mas por que eu trouxe esse livro? Assim, ó? Porque tem muitas discussões hoje atuais que já há muito tempo na educação física nós tivemos autores, pessoas que estavam preocupadas com isso, né? E ele foi um cara desse que fez isso, né? Por quê? Ele que trouxe dentro da discussão da educação física no Brasil o conceito de escola móvel, tá? O Reiner, ele é um autor, né, alemão, e dentro do livro dele tem várias referências de outros autores na Alemanha, que desde a década de 50, 60, 70, já estavam preocupados com essa escola tradicional, né? E aí, qual é o conceito dele, né, de escola móvel, né? Ele fala que o movimento, ele fala assim que a educação, ele faz uma analogia com a construção de uma casa, né? Você começa a construir a casa por onde? Por um fundamento. E esse fundamento, na teoria dele, deveria ser o movimento. Sabe, o movimento humano seria o fundamento onde que a gente vai erguendo as paredes, as janelas, os telhados, né? Então, que seriam as disciplinas, os conteúdos, sabe, as propostas pedagógicas. E aí é onde que entra essa questão, tá? Que talvez vai ser uma resposta da última pergunta do roteiro que a gente já fez ali. Mostrando o papel do professor de educação física nesse processo. Por quê? Nós sabemos que outras disciplinas, né, outras licenciaturas, não se trabalha o movimento humano como se trabalha na educação física. Como eles não têm acesso, né, a esse conhecimento, a esses autores, esse arcabouço teórico, então o professor de educação física pode ser essa ponte, pode ser essa conexão, pode ser o responsável por gerar esse movimento, tá, de poder apresentar aos professores de outras licenciaturas como trabalhar com o movimento, sabe? Como trabalhar com brincadeiras, com jogos, com metodologias ativas. Então, pensando numa perspectiva já nem interdisciplinar, né? Já multi e transdisciplinar, né? Então, ele enfatiza o papel do professor, né? Então, está aqui um clássico da educação física que trazendo esse conceito de escola móvel, né? Perfeito, mestre. E aí, então, vou botar, já aproveitando que você trouxe essa ideia de escola móvel, o que é o movimento escola ativa? Bom, vamos lá. Por que assim, eu acho bacana, e por que eu trouxe o Reiner e trouxe essa referência e essa discussão? Porque, por mais que, como dois profissionais de educação física, nós temos aqui, talvez outras pessoas da área da educação física, né? Mas também, eventualmente, outros profissionais de outras áreas que podem acompanhar aí nosso bate-papo. Porque, assim, ó, hoje, né, o movimento Escola Ativa, que surgiu lá no PNUD, que é aquele documento do Movimento da Vida, da ONU, sabe, da Unesco, hoje você tem iniciativas, tá, que é visando mais essa questão da atividade física, né, da saúde, da qualidade de vida, tá? Então, assim, ó, a gente teve um documento de 2017, né, chamado, a sigla, né, PNUD, né, que é Movimento é Vida. É um documento que foi elaborado aqui no Brasil, pela Unesco, enfim, né, um braço da ONU, muito interessante, muito importante, e ele traz esse conceito de escolas ativas, tá? E acho que aqui a gente vai aprofundar essa discussão, mas para lembrar que tem essa discussão também do Reiner, do Escola Móvel, que já é uma conexão da educação física com outras disciplinas, né? Mas esses movimentos de escola ativa é justamente preocupados com essa questão do sedentarismo, com essa questão da inatividade física, tá? E aí você vai ter dentro do PNUD todo um capítulo que vai falar sobre escolas ativas, referências internacionais de escolas ativas. Por exemplo, nós temos modelos da Finlândia, né? A Finlândia tem um programa chamado Schools on the Move, tá? Que é justamente para ampliar o tempo de prática da atividade física entre toda a escola, mas isso implica não só nas propostas de educação física, prática de atividade física durante as aulas de educação física, atividades extracurriculares, mobiliário das salas de aula, para que os professores podem, e eles têm um espaço para que as crianças possam se movimentar dentro da sala de aula, ou usar um movimento para ensinar um conteúdo.
E também iniciativas para que os alunos vão para a escola de bicicleta, de patins, de skate. Então, é um movimento muito grande, né? Você tem iniciativas na Austrália, né, com as Action Schools. Você tem iniciativas nos Estados Unidos, né, o Let's Move. Você tem também um movimento que surgiu na Austrália, que foi para a Europa, né, que eles chamam de Physical Literacy, que seria uma coisa de alfabetização corporal, que é justamente pensando nessa questão da atividade física, né? E aí o PNUD vai trazer o quê? É uma escala, tá? Onde que a gente pode mais ou menos medir, né? Como é que eu posso classificar se uma escola ela é ativa ou não é, tá? Ele vai trazer então assim, ó, quatro níveis, tá? Do insuficiente, tá? Elementar, intermediário e avançado, tá? E eu, pensando no nosso contexto brasileiro, a gente precisava ter uns 2 subníveis antes do insuficiente, tá? Porque assim, ó, uma escola ser classificada como insuficiente, ó, para uma escola ser classificada como insuficiente, né, para classificá-la como uma escola ativa, ela teria que ter, primeiro, aulas de educação física escolar, tá? Segundo, uma área coberta para realizar as atividades. E terceiro, tá? Realizar eventos dentro da escola, tá? Relacionados à atividade física ou prática esportiva. Se uma escola atende esses 3 critérios, ela entra nessa classificação de insuficiente. Nossa! Aí nós temos uma questão, né, que no Brasil, quase mais da metade das escolas não tem quadra coberta, sabe? Tem escolas que não têm educação física, né? Enfim, e não, isso, além da educação física escolar, não faz mais nada, né? Bom, para uma escola ser classificada como elementar, tá? Então, ela tem que ter esses 3 itens anteriores, tá? Mas professores que vão dar aula de educação física são professores habilitados em educação física, tá? E a gente tem um contexto aqui no Brasil que tem municípios, por exemplo, que só vão ter aula com um professor de educação física a partir do 6º ano. Verdade. Então, toda a educação infantil, todas as séries iniciais não tem um professor de educação física trabalhando. E, além dos 3 itens, mais um professor habilitado, é se a escola participa de eventos externos que envolvam a atividade física e a prática esportiva. Se ela tem esses 5 critérios, ela pode ser considerada como uma escola ativa, elementar, dentro desse conceito de escola ativa. Aí, para uma escola intermediária, tem que ter os 5 itens anteriores, tá? Mas realiza atividades extracurriculares e abre aos finais de semana para que a comunidade possa usar o espaço da escola para praticar atividade física. E se uma escola, para ser classificada como avançado, tem que ter todos os itens anteriores e ainda programas, né, de práticas esportivas, né, vestiários para que o pessoal possa tomar um banho, se trocar e voltar para casa, participação da comunidade na elaboração dessas propostas. Então, esse seria o último nível, né? Então, é mais ou menos essa classificação que eles trazem dentro de escolas ativas, né? Mas é bacana para a gente olhar para a nossa realidade do Brasil e entender que tem muito a se fazer pela frente, tá? Para tentar transformar as escolas em escolas, chegar pelo menos no nível elementar, né? Muitas escolas estão ou no insuficiente ou abaixo disso, né? E assim, você já viu alguma experiência dessa, ou tem uma noção de como é que essa escola ativa acontece na prática? Como é que isso pode ser? Aí vem a pergunta de $1 milhão, que é o que acho que dificulta a vida dos colegas. Como é que eu vou fazer isso funcionar de fato? Então, você já viu alguma experiência onde isso funciona, para a gente ter uma referência? Assim, ó, eu acho que assim, ó, uma das coisas que eu acho que a gente até peca na educação, né, é a gente valorizar as boas práticas, sabe? Porque no contexto assim que muitas pessoas criticam a educação física, criticam os professores, né? Mas também a gente não valoriza as boas práticas, não valoriza as boas iniciativas,
sabe? E tem muita coisa bacana. Não talvez acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que para chegar nesse nível 4, né? A gente vai ter, assim, ó, pouquíssimos exemplos no Brasil, porque isso implica em questões políticas, econômicas, culturais, né? Enfim, né? Então, mas a gente vai ter isso, tá? Algumas escolas, tem escolas estaduais, por exemplo, que você vai ter na escola, uma escola com piscina, sabe? Uma escola, ou escolas que fazem atividades aos finais de semana para que a comunidade vá lá utilizar aquele espaço, sabe? Você vai ter escolas, né, ou municípios que vão ter professores habilitados em toda a educação básica, mas naqueles que não têm, por uma questão financeira, uma questão, sei lá, de legislação, enfim, mas vai se preocupar em fazer formações para que aqueles professores que vão trabalhar com movimento humano, ou recreação, ou algum outro nome que eles dão, eles possam fazer uma aula bacana, sabe? Então você tem, assim, tem vários relatos de experiências assim dispersas e não tão assim nessa complexidade que é esse conceito de escola ativa. Lógico, escolas particulares, né, ou escolas federais, aí você consegue já se aproximar desse nível avançado, né? Mas a gente, de uma forma assim muito heróica, sabe, de muita dedicação, muito empenho, né, muita luta, você tem assim profissionais, gestores que estão tentando fazer um trabalho nesse sentido, né? Mas é aquela dificuldade que a gente tem no Brasil, né? Então, assim, a resposta à pergunta é sim, tem exemplos, né? Em escolas municipais, estaduais, mas assim, bem espalhado, bem esporádico, né? Mas nada assim muito sistêmico, né? Não que eu conheça, assim, né? A nível de um projeto grande, assim, a nível de Estado, né? Enfim, né? Até porque o Brasil é muito grande, né, cara? Você mora no Rio de Janeiro, eu moro em Santa Catarina, eu tive o privilégio de visitar muitas cidades, muitos estados, e também não vou lembrar agora de cabeça todos os programas que existem, né? Porque é muita riqueza, né, cara? Tem coisas bacanas que de repente fala que não tem, depois tem lá um estado que faz isso, mas enfim, né? Verdade. Mestre, e outra coisa, assim, dentro desse contexto, a gente vive uma situação que é um complicador, além de todas as questões que você já levantou como complicadoras, a gente tem uma geração dos nativos digitais, né? Que é a galera que nasceu com a tela na mão. Então, assim, por exemplo, uma geração anterior a essa ainda sabe o que é viver sem tela. Vamos dizer, uma ou duas gerações anteriores. A gente, por exemplo, viveu sem tela. A gente sabe como é que é. Então, a gente consegue usar de forma menos intensa. Assim mesmo, alguns. Teve gente que já mergulhou de cabeça e está lá até agora. Mas essa nova geração, eu fiz uma vez uma brincadeira com os alunos aqui, que foi o seguinte, eu pedi para eles colocarem, eu levei uma caixa para a sala e falei assim, ó, todo mundo que entrar na sala vai colocar o celular aqui agora e só vou entregar no final da aula. Professor, eu tive aluno que quase teve uma tetania muscular, parecia que eu estava tirando parte do corpo do cara. E aí, mas eu banquei a situação, não, deixa aqui, depois, professor, mas a minha mãe, mas não sei quem vai me ligar, eu preciso ver, resultado. Eu consegui sustentar essa situação por 20 minutos só, porque eles ficavam enlouquecidos, eu não conseguia fazer mais nada a não ser devolver o celular para eles. Então, e a gente está com uma situação assim, que os pais não sabem lidar com isso, gerar limite, os professores não sabem lidar com isso, e os próprios nativos digitais, para eles é tão natural estar com o celular que propor qualquer coisa que o celular não participe, fica impossível deles acreditarem nisso. Como é que a gente consegue fazer uma escola ativa nesse contexto do nativo digital? Tu tem mais uma horinha de tempo aqui? Cara, primeiro que assim, né, vamos trazer aqui o Edgar Morin, né,
acho que para problemas complexos você não tem respostas fáceis, né? Tu vai ter respostas complexas, né? Verdade. Mas assim, ó, vamos tentar pensar algumas coisas assim, ó. Eu vou compartilhar duas experiências que eu tive, né? E aí depois a gente vai entrar nessa questão de entender também a cabeça do jovem, né? Pensando assim um pouco hoje em termos de neurociência, né? Eu tive duas experiências nesse sentido. Uma que foi... eu tinha um aluno que não gostava muito de participar das aulas, sabe? Era uma dificuldade. E eu sabia que ele gostava muito de videogame, né? Dessa cultura gamer. E eu falei assim, vou tentar chegar nele por esse caminho, né? E aí, no meio das aulas, eu chegava lá e tentava puxar um papo ali... E comentava que uma vez tentei jogar alguns desses jogos para entender como é que era, e eu senti dificuldade, mas que eu falava, olha, eu acho que um desafio é a gente tentar trazer isso para a escola, né, cara, esses iGames, esses esportes eletrônicos. Daí ele falou assim, não. Deu como assim não? Né? Daí, não, ele falou assim, professor, eu acho que o desafio é você fazer o pessoal gostar disso daí. Daí ele apontou para a quadra e tinha os meninos jogando futsal, né? Ele me quebrou as pernas, né? Daí eu falei, tá, mas então por que você não participa? Ele falou assim, aí foi onde que eu tomei uma porrada no estômago, assim, né? Eu falei assim, professor, porque é um bando de... Sabe, começou a xingar, né? Porque o pessoal bate, fica me xingando, o pessoal é rude, o pessoal, sabe, fica criticando, daí eu não tenho interesse, sabe? Então, aluno já do primeiro ano do ensino médio, e foi de uma turma que eu dei aula desde o primeiro ano do ensino fundamental. Eles passaram 9 anos comigo, sabe? E eu não consegui desenvolver, assim, 100%, sabe, essas habilidades socioemocionais, essa turma que sabia conviver de forma mais harmoniosa, sabe? Ao ponto de ter na turma, né, exclusão, na turma, né, essa visão, assim, de que, né, de racha, de disputa. E, lógico, eu sei que a gente não age sozinho, né? É toda a escola também, enfim, mas aí me chamou a atenção, né? Então, como que a gente faz o pessoal gostar do analógico? Né? Então, esse é o desafio, não é só gostar do digital, mas... E no Cultivar a gente tem essa visão, assim, ó, do desafio de despertar o gosto pelo esporte nas crianças. Sabe por quê? Porque, assim, ó, a criança, cara, a criança é movimento, né? É inato isso, a criança, o adolescente, né? E aí, no outro exemplo que eu vou trazer aqui, é a gente criar essas oportunidades, né? Criar um ambiente para isso, né? Uma vez nós fizemos um evento, aqui em Santa Catarina tem os jogos, né, que chamam de Jogos Abertos de Santa Catarina, né, JASC. E são jogos que tem os Jogos Abertos de São Paulo, tem os Jogos Abertos do Rio de Janeiro, né, onde que jogam as equipes adultas dos municípios, né? E naquela época tinha uma questão que era o seguinte, né? Eles estavam discutindo que o JASC estava virando um evento muito para, não vou falar idosos, assim, porque essa fala é deles, né? Mas assim, ó, o JASC está ficando uma coisa para os velhos. O cara, né, se aposentou, ou o cara é veterano, vai fazer uma equipe de vôlei, vão fazer uma equipe de basquete, e aí... E a juventude, né, as crianças das escolas, dos adolescentes, não estavam indo ver os jogos. Então você tinha uma competição muito bacana, assim, com jogos excelentes e sem público, sabe? As escolas não estavam participando, então, e essa edição foi em Blumenau. E naquela época eles quiseram fazer uma campanha para tentar aproximar a juventude, né, dos adultos e tentar fazer com que os jovens pudessem assistir os jogos do JASC. Então, o que eles fizeram? No pavilhão onde que acontece o Oktoberfest, eles nos chamaram para uma parceria, né? Então, nós montamos várias mini quadras, tá? E aí vinham os ônibus com as escolas e as crianças passavam uma manhã toda praticando esporte, né? E depois eles ficavam falando, de noite está acontecendo o JASC aqui, vocês podem ir lá assistir com os pais, a entrada é gratuita. E eu achei muito legal a ideia. E o que acontece? A professora Jennifer Vasquez, que é a nossa coordenadora do hockey, né? Ela, na época, ela era atleta da seleção brasileira, ela foi chamada para dar uma entrevista para a TV local lá, sabe? E aí a gente foi para lá, levamos ela,
Só que quando nós chegamos, foi bem numa janela que saiu os ônibus numa escola e estava vindo outras escolas com outros ônibus, então estava vazio. Aí nós como é que vai ter uma reportagem agora com um atleta de seleção brasileira do rock sem criança, aqui no evento que é para ter criança? Só que daí é o seguinte, no final do pavilhão tinha 4 TVs com videogames. 2 com o Kinect, né, com o Move, com esses Exergames, né, e outros 2 com FIFA, né, os PES, enfim. E tinha uma galerinha jogando lá. Eles não eram de nenhuma escola, moravam ali por perto, como era de gratuito, eles estavam lá jogando videogame. O que eu fiz? Eu fui lá, falei, ó, galera, é o seguinte, ó, tem uma atleta da seleção aqui, vocês topam participar de uma reportagem? Ela vai ensinar vocês a jogar rock, vocês vão participar da reportagem lá e depois vocês podem voltar para cá. Eles, não, a gente não quer isso, senão vai perder dessa vez o controle. Não, não. Eu vou ficar aqui, eu vou pegar o nome de cada um e vai voltar a jogar quem estava jogando. Pode ficar tranquilo. Aí eles toparam, nós levamos eles para lá. A Jennifer ensinou rapidinho eles a jogar rock. Eles começaram a jogar, a câmera veio, fez a reportagem e aí aconteceu a magia. Quando a reportagem foi embora, eles não voltaram para o videogame. Eles ficaram jogando. Cara, daí eu pensei assim, ó, então, o que nós temos aqui? Um ambiente propício, sabe? Nós temos novidades, né? Trouxemos um esporte novo para eles, e eles gostaram de jogar, e então eles trocaram jogar o videogame para ficar praticando o rock. Então eu penso que assim, o desafio nosso é entender, né, criar essas oportunidades, um ambiente propício para isso. Eu acho que a educação física tem um papel muito bacana. Eu acho que diversificar as práticas, né, porque hoje tem tanta opção, né, de jogos, e as redes sociais, tem aquele documentário da Netflix lá, o Dilema das Redes, né? O algoritmo te prende aqui no Instagram, no WhatsApp, enfim, e lá vem aquele professor, faz 3 meses com a mesma aula. Ou aquele professor que só faz o Quarteto Fantástico, sabe? Ele não traz uma coisa diferente, sabe? Nem uma variação diferente, sabe? Então, não tem como competir com as tecnologias se a gente não inova, se a gente não traz desafios, né? Então, acho que tem essa questão, né? Daí entender que isso é uma necessidade do jovem, né? Que aqui eu vou fechar esse triângulo que eu comentei, que é entender que o cérebro do jovem precisa dessas novidades, né? A gente tem na transição da infância para a adolescência uma zona de recompensa no cérebro que ela diminui de tamanho, essa transição do cérebro da criança para o adulto. Então eu vou ter e essa diminuição dessa zona de recompensa vai fazer com que o mesmo estímulo não tenha a mesma potência. Por isso que as crianças vão perdendo o interesse pelos brinquedos, por algumas coisas. Então, e aí, onde que esses eletrônicos vão trazer novidade, 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 e se a gente ficar na mesmice, a gente vai perder feio para o digital, entendeu? Se a gente entender essa necessidade do cérebro do adolescente, né? E aí, com essa... Excelente, mestre. Eu agora fiquei me lembrando dessa questão, estudando a questão da aderência à prática de atividade física para os adultos, né? Aquela teoria do Prochaska, né? Desde do não vou fazer até a aderência completa, né? Desde o fato do cara não faço a menor, não quero fazer de jeito nenhum, até ele vai evoluindo com estímulos adequados, como você está propondo. E aí, nessa avaliação, nessa análise, tem também o Poder do Hábito, né? O livro O Poder do Hábito, que traz essa ideia a força do ambiente para a mudança de hábito. Aquele papo de que eu não quero tomar mais Coca-Cola, mas se eu deixo a minha geladeira cheia de Coca-Cola, não vai adiantar nada. Não há força de vontade que resista a isso. Dentro dessa proposta que você faz de ambiente, então, quem trabalha com ensino médio, por exemplo, que é onde está o maior percentual de pessoas com comportamento sedentário, mais vale a pena hoje a gente investir em variedade de estímulos para a garotada do primeiro ao terceiro ano do ensino médio? Sim, tá. Eu acho que essa questão da variedade, ela vem para justamente trazer um pouco de
responder um pouco esses anseios do jovem de buscar a novidade, né? Então, mas eu acho que o ambiente ali, eu acho que nessa questão do ambiente, a gente pode pensar essa variedade, tanto em termos de espaço, né, de materiais, né, mas também de participação no planejamento, né? Eu acho que aí entra uma questão muito importante. Por quê? Porque o jovem, né, e aí que eu vou até resgatar o Reiner, porque ele vai falar sobre isso, tá? Aulas abertas à experiência, né? Ele vai trazer essa proposta, né? Apesar de que a gente sabe que culturalmente a educação física traz toda uma história de conhecimentos que foram produzidos e foram acumulados ao longo de todas essas décadas e que nós sabemos que são necessários, né? Mas é crucial que os professores que trabalham com o ensino médio também tragam os alunos para dentro dessa, vamos dizer assim, um planejamento participativo, sabe? Entender também, assim, ó, quais são os seus anseios, o que eles gostariam de aprender, do que eles gostariam, mas também não deixando transformar a aula nessa cultura hedonista, né? Tudo do prazer, né? Sabe? Então, agora vou fazer o que vocês quiserem. Tem que ter um meio termo, sabe? Porque se você vier assim, de cima para baixo, sabe? Você já vai ter uma grande resistência do jovem, né? Mas se você... eu vou também trazer aqui até o próprio Paulo Freire, porque o Paulo Freire ele falava assim que a disciplina, né? A disciplina, ela não é conquistada apenas com atitude, com essa questão ostensiva, mas ela também ela pode ganhar a disciplina do aluno com comprometimento. Sabe, se os estudantes percebem que o professor está comprometido com a aula, está comprometido com a aprendizagem deles, que ele está interessado, sabe, e que ele quer envolver eles no planejamento, sabe, ele vai conseguir ter uma adesão maior. Não é uma coisa fácil, né? É difícil isso, mas é assim, ó, mas é um processo, sabe? É um processo de tentar, assim, ó, e o professor Juarez Miller Dias, né, que foi o nosso primeiro professor que ajudou a desenvolver o projeto Tênis Júnior, né, ele também falava assim, para a gente respeitar a cultura escolar, né, e não, hoje trazendo para a nossa realidade, não só a cultura escolar, mas a cultura esportiva, a cultura nacional, a cultura de cada escola. Então a gente tem que entender assim, ensino médio, tá? Tem coisas que são culturais, né, no Brasil, futebol. O futebol é cultural, então assim, vamos agora tirar o futebol e vamos fazer um monte de coisa diversificada, pá, daí pronto. Pode ser que não vai funcionar com o ensino médio, mas por que não a partir do futebol a gente vai ampliando para outras práticas, sabe? Então, mostrar que existem outras modalidades esportivas além do futebol que envolve os fundamentos do futebol, como o futevôlei, como a altinha, como o fute-tênis, como, sabe? Então, tem uma fute-golfe, sabe? E aí, depois você vai aguçando isso, né? E depois vai aprendendo outras práticas. Eu tenho um amigo também, o Cadu, cara. O Cadu fez mestrado comigo, e ele também me chamava a atenção, porque ele dava aula de fisiologia do exercício para o ensino médio, entendeu? Então ele negociava assim, olha, tem alguns conceitos que eu quero trabalhar com vocês que são necessários, né? Para vocês entenderem, não é só para entender assim, ó, o que é hipertrofia, como é que o músculo cresce, o que é as vias aeróbia, glicolítica, anaeróbia, aeróbia, mas então ele negociava assim, ó, então algumas aulas a gente vai fazer, né, uma aula não era uma aula, ele chamava aula direcionada, né? Onde que criava vários espaços, aí acho que entra o ambiente de novo. Você poderia escolher a prática que você gostaria de praticar. Então ele tinha lá o pessoal que ia jogar futebol, tinha o pessoal que ia jogar basquete, tinha o pessoal que ia jogar vôlei, tinha o pessoal que ia jogar xadrez, tinha o pessoal que ia jogar tênis de mesa. Mas estava todo mundo participando, sabe? E aí na outra aula ele vinha com o conteúdo mais aprofundado da educação física, sabe? Então é uma dança, né? Onde que você vai se envolvendo com os alunos e vai criando esse processo, né? A Gabriela se fez uma situação aqui interessante, deixou uma opinião para nós,
eu vejo isso acontecer, eu dou aula para o ensino médio, e aí eu concordo com ela, que assim, é a variedade, a novidade com os pequenos, mas quando você chega no ensino médio, eles não compram a ideia e acham tudo chato. Quando você, por exemplo, quando você traz essa possibilidade de construção coletiva, né, de construir um planejamento com eles vão optar por. Tem três opções: queimado, a galera do futsal e o terceiro que não quer nada. Pô, não estou afim, não, professor, vou ficar por aqui, não quero, não, não posso, não. Normalmente fica nessa. Então, assim, quebrar isso, né? Quebrar essa situação. Então, segundo o que você está falando, não tem receita de bolo, não adianta, vai ter que ser Isso. negociado para cada público. Assim, ó, não existe. Uma vez eu lembro de uma formação de professores, onde que tinham profissionais de outras disciplinas, né? E aí um professor de uma outra área fez uma fala infeliz e que a educação física é fácil, né? Daí aí o professor levantou e falou, não, fácil é matemática, que 2 mais 2 é 4. A gente nunca sabe se 2 mais 2 vai ser 4 na educação física, né? Por causa dessa questão do contexto, né? Eu conheço, a professora Gabriela é uma excelente professora, eu conheço ela também aqui, faz um excelente trabalho, né? E aí tem a questão do contexto, né? É de escola pública, é de escola particular, né? Mas eu acho que assim, ó, voltando para o Paulo Freire, né? Então, quando eles percebem que o professor está comprometido e justifica as práticas, né? Porque assim, ó, eu acho que nesse ponto, assim, ó, e a gente fala às vezes do ensino médio, mas assim, ó, o problema do ensino médio não é o problema do ensino médio. Tem muitas coisas do ensino médio que vêm lá da educação infantil, cara, porque assim, ó, imagina assim, ó, imagina uma didática que você vai desde a educação infantil e séries iniciais, busca as crianças, leva para o ginásio, a gente faz a aula e volta para a sala. Não contextualiza, não justifica, sabe, não aprofunda. Então, eles vão tendo essa visão de que a educação física é essa visão mais recreacional, né? Não entende a educação física como uma área do conhecimento humano. Porque, assim, ó, se eu perguntar para ti, Ângelo, que conteúdos que nós aprendemos na matemática? Você vai me responder. Você vai falar assim, a gente aprende a soma, adição, fração, trigonometria, equação do primeiro grau, segundo grau, potenciação, radiciação. Você já sabe coisas que você aprendeu na matemática. E na educação física você aprende o quê? Você passa 9 anos. Você passa 9 anos no fundamental. Então, esse sujeito do ensino médio, não é às vezes que ele não gosta da educação física, mas ele não enxergou o potencial da educação física em todo o fundamental. Perfeito. Sabe? E aí você quer cobrar que no ensino médio ele participe, que ele aprofunde, e você pega as questões do Enem, cara, tem discussões que às vezes nem no ensino superior a gente consegue fazer com os alunos, entendeu? Então, nesse desafio. Então, eu acho que a gente tem que também, assim, ó, sempre trazer, e aí a BNCC vai trazer para nós as dimensões do conhecimento humano. Que antigamente nos PCNs eram os CHA, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Aí a BNCC vai falar assim, não é mais nessas 3 dimensões. Você tem 8, você tem fruição, tem experimentação, tem análise, tem saber sobre. Então, que são formas de você aprofundar e trazer ou explorar esse conteúdo. Então, isso vai fazendo com que o mundo vai percebendo, né? Porque hoje a gente fala assim, ó, não pode chutar a bola do vôlei. Por quê? Porque eu estou mandando. Nem isso a gente consegue explicar, não. A bola do vôlei, mas o cara lá no vôlei pega a bola com o pé. Não. Pegar com o pé no vôlei é um recurso. Só que se você chutar a bola do vôlei contra uma tabela, contra uma parede, que vai ter um prego, vai ter uma quina, vai machucar a bola, ela vai ficar ovalizada, entendeu? Estou contextualizando, explicando o porquê das coisas, né? Por mais que é difícil trabalhar com ensino médio, mas se não contextualizar, vai ficar mais difícil ainda, né? E aí, mestre, aproveitando a contextualização e do nosso colega que você falou que traz para a
garotada conceito de fisiologia do exercício, eu faço isso também, essa questão do conceito de força, até porque grande parte desses, quer dizer, grande parte não, os poucos que praticam atividade física fora da escola, normalmente eles estão praticando musculação. Aí eu tento usar esse contexto de musculação e trazer alguns conceitos para me, sabe, usando essa estratégia de se aproximar dele para ver, falar a linguagem que eles estão conhecendo para poder chegar nele. Então a gente fala sobre a questão da postura, a execução correta dos exercícios, grupos musculares que são trabalhados em determinados movimentos. Então, a partir daí, aí a gente traz outros conceitos de aderência ao exercício, emagrecimento, hipertrofia muscular e tal. Nesse contexto aí, como é que você percebe, ou como é que é a sua experiência com conteúdos teóricos, já que a gente está falando tanto da falta de movimento, né? O cara já está lá 4 horas sentado, aí vem o professor de educação física e fala assim, vamos conversar sobre fisiologia do exercício sentados. Como é que fica isso? Lógico, né? Assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente está conversando aqui que são falas que a gente pode fazer durante a aula, né? Aí que eu acho que entra as próprias dimensões do conhecimento humano que a BNCC traz, né? Porque assim, você vai ter, por exemplo, uma dimensão que a BNCC traz é a análise, né? E a compreensão, né? E o saber sobre. Então, a análise é no sentido da lógica interna, assim, ó, das práticas, né? Então, as práticas são diferentes. O que diferencia, por exemplo, o futebol do basquete ou o voleibol do atletismo ou a musculação do crossfit, sabe? Ou, né, o zumba de outra prática que tenha, né, o powerlifting, enfim. E aí a compreensão é a lógica externa. Que fatores que afetam isso, né? Por que tem esportes que... tênis. Que tem esportes que tem pessoas que podem praticar e outras não. Hipismo, golfe. A Copa do Mundo agora. Por que existe essa polêmica ainda? Que as mulheres estão lutando ainda para ter mais espaço, né? Então aí é uma possibilidade de a gente pensar nesses fatores políticos, religiosos, econômicos, sociais, né? A lógica externa, né? E o saber sobre, né? O que está acontecendo durante a aula, sabe? Aí pode entrar as rodas de conversa, sabe? Ou às vezes uma intervenção, assim, aconteceu uma coisa aqui, ó, tá latente na aula e eu vou ter que interromper essa prática para falar sobre o que aconteceu. Sabe? E isso vai ajudando também o pessoal a entender, né, o que acontece durante a aula. Eu tive vários exemplos nesse sentido, né? Os alunos até brincavam, alguns alunos me apelidavam de Marcão do Sermão, sabe? Que às vezes eu parava assim, a atividade, né? Mas é porque assim, ó, ou era para resolver um problema, sabe? Ou era de uma forma até brincadeira, assim, saudável, sabe? Sei lá, uma brincadeira bem simples, assim, ó, vou iniciar um jogo aqui que tem 2 equipes, né? E só vai iniciar o jogo quando eu falo já. E aí, eu falo assim, prepare. Aí faz esse silêncio. Daqui a pouco ele diz, professor, começa. Daí eu, tá vendo o que você está sentindo? Essa emoção, isso que é legal do esporte. Dele, sabe? Então, às vezes, não precisa fazer uma aula teórica, né? Eu acho que tem coisas que você consegue fazer na parte prática, né? Tem colegas aqui que trabalham muito essas atividades voltadas no universo fitness, no ensino médio. Tem um professor Manuel que ele fazia assim, ó, ele trazia tudo assim, ó, fazia crossfit, fazia zumba, sabe, mostrava assim, esse pool, tudo que existe, sabe, para que o pessoal... a gente fez uma vez também com os alunos no ensino médio, e foi muito legal assim, ó, nós fizemos uma atividade processual com eles, dividimos eles em grupos, cada grupo ganhou um grupo muscular. Então eles tinham que estudar sobre o músculo, né, e criar exercícios que você pode fazer em casa para ativar aquela musculatura,
sabe? Usando cadeira, usando cabo de vassoura. Daí a gente deu algumas aulas para que eles pudessem praticar, exercitar. Daí a gente passava nos grupos e ia falando, não, isso aqui não é abdução de braço, isso aqui de ombro, isso aqui é outra coisa, sabe? Então, e foi muito legal, assim, cara. Por quê? Eles entenderam, assim, a importância, né, dos exercícios de força, né? Viram que a educação física é um pouco mais ampla do que só a prática esportiva. Cara, mas também, assim, ó, o que teve de talento, porque a apresentação que eles tinham que fazer era um vídeo. Então a gente fez uma sessão que passava os vídeos. Cara, assim, aí você vê os talentos, pô, o cara manja muito na edição. Isso. Sabe? Ou o pessoal foi muito criativo na hora de fazer o roteiro. Aí você está aliando tecnologia, sabe, com algo que eles gostam, que é filmar, gravar, né? Legal. Enfim. Legal. Perfeito, perfeito. Aí a gente trouxe a tecnologia para o contexto e aproximou deles, né? Usa essa estratégia. Mestre, agora, você sabe que você fez um outro comentário aí, que esse merece um parêntese especial, que está na questão do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que elas... a gente está num momento, assim, pós-pandemia, eu percebo que nós, na escola, por questões... Aqui não é uma crítica, é só um fato, né? A gente simplesmente voltou como se a gente não tivesse acontecido nada naqueles 2 anos que a gente passou dentro de casa, né? E esse período aí de 2 anos, inclusive a gente teve a oportunidade de fazer algumas lives juntos nesse período, até para ajudar os alunos, a gente montou os colegas da educação física. Esses 2 anos deixaram sequelas emocionais, principalmente na garotada, principalmente nesse público que a gente está falando agora. E aí a gente voltou para o presencial como se nada tivesse acontecido. E eles vieram naquele eu chamo de síndrome do tesão incubado, né? Voltaram como se não houvesse amanhã. Meu Deus, eu estava enjaulado, aí agora vamos para a praia, qualquer coisa eu estou topando fazer. Mas aí estamos voltando à normalidade, graças a Deus, normalidade dentro do que a gente está acostumado de presencial. Mas as sequelas emocionais continuaram. E a gente não teve tempo de trabalhar isso com eles, de forma, vamos dizer assim, planejada, né, para a adaptação ser melhor. E nesse meio tempo, a gente percebe que muitos desses garotos voltaram aí com ansiedade, depressão, ou passaram por isso durante a pandemia e estão tendo dificuldade até de sociabilização de novo, né? Como é que, nesse contexto, lembrando da história do ambiente que você citou brilhantemente, como a educação física pode colaborar? E aí, mais uma vez, eu acredito que a gente tenha essa oportunidade, mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio, de trabalhar essas habilidades socioemocionais com essa garotada diante desse momento que a gente está vivendo. Cara, que pergunta. Tem mais uma horinha? Cara, eu prometo que essa é a última, professor. Vamos. Aqui, o nosso objetivo, lembrando para todo mundo que está nos assistindo, aliás, muito obrigado a todos, em especial o mestre Edivaldo de Farias, que está aqui nos prestigiando também, e outros colegas da educação física, muito obrigado a todos. Aqui, gente, nós não temos o objetivo de dar nenhuma resposta, nenhuma receita de bolo, porque, como a gente já falou aqui outras vezes, o próprio Marcão já falou, gente não é ciência exata. 2 mais 2 não são 4 com criança, com gente. Não. Então, assim, a gente está trazendo, na verdade, Marcão, mais lenha para a fogueira. A gente está aumentando aí a intensidade do fogo. Mas, como diz o Edivaldo, o Edivaldo tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, em algumas reuniões que a gente já participou junto, ele fala assim, cara, uma reunião que a gente produziu muito calor e nenhuma luz. A ideia aqui é produzir luz, mas para novas reflexões. Muito boa frase. Cara, eu acho que nessas horas, primeiro eu gosto sempre de buscar nos clássicos, né? Olhar para trás,
né? Eu acho que a gente tem que olhar para trás, olhar para frente, olhar para os lados, né? Porque Sempre, é a verdade. gente só olha para frente, esquece de olhar para trás, olhar o que foi feito, mas também olhar para o lado é o que está acontecendo, né? Olhando para trás, em termos de habilidades socioemocionais, tem um livro, cara, da Celita Farel, de 1985, cara, chamado Criatividade nas Aulas de Educação Física. Então, pô, 38 anos atrás já se falava sobre criatividade, sobre liderança, sobre esses valores que a gente já trabalha com os alunos. Eu acho que essas soft skills que se fala tanto hoje, cara, a gente já desenvolve. Talvez falta esse olhar, né? Assim como a Ivani Fazenda, quando eu acho legal assim, quando ela fala assim, ó, a interdisciplinaridade depende do professor ter um olhar interdisciplinar. Então, acho que, em termos dessas habilidades socioemocionais, acho que o professor tem que vestir esse óculos das habilidades socioemocionais, enxergar que isso está acontecendo e depois tentar mostrar para os alunos que isso está acontecendo também, né? Que isso é possível. Inclusive, até atividades específicas. Tem a professora Angélica aqui, lá de Chapecó, né? Inclusive, ela fez uma atividade muito bacana, assim, ó, que ela fez um jogo, eles pegaram um jogo de tabuleiro que existe e repaginaram ele e fizeram ele com as emoções. E aí linkaram como que a gente trabalha essas emoções também com esporte, com atividade física, entendeu? Uma ideia bem bacana dela. Mas eu acho que é um momento, cara, da gente conectar a escola com a vida, sabe? Eu acho que pensando tudo o que aconteceu na pandemia, tudo que aconteceu aí desses ataques nas escolas, a gente às vezes está focando muito nos conteúdos e pouco no que o aluno está sentindo, o que ele está vivendo. Então eu acho que se a gente criar espaços na escola para que eles possam conversar, possam se expressar, possam dar a sua opinião, sabe? Eu acho que isso é uma coisa bacana, né? A gente tentar sentir isso, trazer para dentro da aula isso, sabe? Então, teve a Copa do Mundo, tá, mas o que você pensa sobre isso? O que você sente sobre isso, sabe? Traz para a aula isso. Sabe? Eu acho que conecta com a vida, né? Porque senão fica uma coisa muito distante, né? Então, daí a gente fala assim, dessa desconexão de corpo e mente e essa desconexão de vida e escola, sabe? Então, eu acho que, pô, habilidades socioemocionais. Então, o que são as emoções? Por que elas existem, né? O que situações que acontecem, por exemplo, no esporte, que me desencadeiam essas emoções? Sabe? Daí faz uma brincadeira assim, ó, tá, quais são as emoções? Tá, raiva, nojo, medo, tal. O que acontece no esporte que te dá medo? Pá, mas levar uma entrada igual aquela do Fred lá no Fluminense, sabe? O que te dá nojo? O que te dá... quando eu vejo lá um jogador do beisebol cuspindo lá o que te dá alegria, sabe? Sei lá, mas eu acho que trazer as emoções para a aula, trazer o que os alunos estão sentindo sobre a aula. Mais um clássico aqui, Leonor Kunz, né? Leonor Kunz falava muito sobre isso, né? Até de uma forma radical, porque ele disse que o aluno tinha que ter um caderninho, onde ele tinha que anotar os sentimentos dele durante a aula. Acho que não precisa ter um caderno para anotar suas emoções. É. Mas se a gente finalizar a aula assim, aí, tá, e aí? Professor, eu tive medo. Não, esse aqui eu gostei, esse aqui foi chato. Sabe, enfim, daí a gente vai, nesse caldeirão gostoso que é a educação física, vai tentando trazer esses elementos, né? Mestre, vou te falar, como sempre, você superando todas as minhas expectativas. Demais, esse conteúdo está sensacional. E aí, como todo papo bom, ele dura pouco, né? A gente precisaria de, como diz você, não é uma live, é uma Claro. semana de live para a gente desenvolver, mas aqui eu acredito muito que a gente produziu muita luz, muita reflexão para os nossos colegas e para a gente. Eu já estou aqui cheio de anotação no meu caderninho aqui, para a gente poder tentar aplicar tudo isso que você falou. Então, assim como a gente tem aí quando a gente está apresentando uma tese de mestrado, né, ou do doutorado, quando vai acabar o espaço que a gente tem por favor, deixe aqui as suas considerações finais. Deixe as suas considerações finais aqui, orientação, dica, sugestão, choro, fica à vontade. O que você quiser, a hora é agora. Cara, eu vou fazer essa brincadeirinha assim, ó. Eu acho que a gente tem que, na educação física, olhar para trás,
Olhar para trás é justamente assim, ó, olhar o que já foi feito, olhar o que já fizeram, já produziram nessa área, se aprofundar mais, né, no que você está proposto a trabalhar. Eu acho que olhar para o lado, né, olhar essas boas práticas. Tem muita coisa boa que acontece na educação física no país, sabe? E aí uma professora de artes, a professora Elisa, ela falava assim, ó, Marcão, por que o pessoal come ovo de galinha e não come ovo de pata? Vou saber, né? O ovo de pata é maior, é mais gostoso? Eu não sei, dela assim, porque a galinha, quando coloca o ovo, todo mundo sabe. Sabe? Eu acho que a gente precisa ser mais galinha e menos pata, sabe? No sentido de divulgar, cara, sabe? De compartilhar a experiência, sabe? Então, quando tiver essas informações, e aí a gente vê uma iniciativa que um professor fez, sabe? Não tacar pedra, sabe? Não criticar, mas entender que pô, o cara conseguiu produzir aquilo. Isso é bacana, sabe? Isso me ajuda a construir, me ajuda a pensar e a gente se valorizar, né? E olhar para frente também, né? Eu acho que a educação física tem um potencial enorme, né? A gente tem, hoje, depois dessa pandemia, muito mais. Hoje, uma pandemia que o maior problema da pandemia são pessoas com comorbidades, né? E todas as comorbidades associadas ao sedentarismo. Então, a gente precisa valorizar a educação física escolar, né? A gente precisa, partindo dos professores de educação física, dos gestores, né? E o professor de educação física, né? Aqui o Reiner, de novo, ó, ele, assim, colocar as sandálias da humildade, né? E procurar se aproximar dos outros profissionais. E a gente tentar mostrar que o movimento não é algo exclusivo da educação física, porque, assim, ó, se a gente for atender o que a OMS diz, que é no mínimo 60 minutos por dia, a gente tem aí, numa visão muito otimista, 3 aulas de educação física na semana. E eles estão 5 dias na semana na escola. Então, nem a própria educação física consegue atender o que a OMS traz. Sabe? Então, se os outros profissionais da escola não trabalhar com o movimento humano, se a gente não pensar em transformar essas escolas em espaços mais ativos, com ambiente, com mobiliário, com infraestrutura, com proposta curricular, com esse pensamento, e se conectando com as pessoas e com a vida, vai ficar cada vez mais difícil. Só que é aquela questão da linha da utopia, né? Ela está lá, a gente dá um passo em direção a ela, ela se afasta um passo, né? Mas para que ela está lá? Para que a gente continue caminhando, né? E vamos para frente que... Beleza? Ângelo, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria um dia aprender contigo, tá? Para poder fazer essas lives que faz aí. E eu vou colocar depois nos comentários aqui os livros que eu citei, tá? E que a gente... E como é que também... a gente acha o Marcão nas redes sociais aí? Porque a galera agora ficou com dúvida, quer conhecer mais do que você tem de trabalho aí. Então, o seu Instagram e o da Cultivar, dos projetos que você está. Como é que a gente te acha? Nós temos... O meu Instagram é o Marcos Fari JR, né? Marcos Fari JR. E o Instagram do Programa Cultivar, tá? É Programa Cultivar. É bem simples, né? São 2 aí bacana para a gente poder aí, para a gente se encontrar, né? E mostrar assim que, apesar de que desse exercício de derrubar e diminuir a educação física, a gente está indo na contramão e tentando avançar e levar mais ferramenta, mais subsídio, mais empoderamento. E estamos juntos. Perfeito, mestre. Gratidão gigante sempre. Muito obrigado por você dar esse pouquinho, abrir um espacinho na sua agenda, que eu sei que é bem corrida, para dividir, compartilhar com a gente esse conhecimento. Muito obrigado mesmo. E, gente, quem não conseguiu estar aqui desde o início, fica tranquilo, que vai ficar gravado aqui aqui no nosso Instagram, e pode mandar os amigos, porque esse conteúdo aqui é gigante de bom. Irmão, um abraço. Um abraço do seu tamanho para você. Obrigado. Um abraço a todos aí e a gente se encontra em outras oportunidades. Com certeza. Tchau. Vou criar outros problemas para você, para a gente trocar aqui de ideia de novo. Vamos lembrar do Dada Maravilha, não vem com a problemática que a gente tem a solucionática, né, cara? Isso aí.